o indúbio pro società e o constrangimento epistemológico. Quer entender um pouco dessa loucura? Roda a vinheta e vem comigo. Olá, meu nome é Renan Jobert, sou advogado e estou aqui para descomplicar a sua advocacia criminal. E hoje nós vamos falar de tribunal do júri e um princípio que foi inventado pelos tribunais para levar o réu a júri sem nenhuma base, sem nenhum fundamento e principalmente para a aplicação de qualificadoras em processos em que o réu poderia ser pronunciado por homicídio simples. Esse princípio maluco que inventaram se chama indúbio pro società, ou seja, na dúvida em prol da sociedade. Esse princípio ele não existe no direito penal, mas ele foi criado pelos tribunais e pela jurisprudência para dizer que na primeira fase do tribunal do júri, quando há dúvida se o réu cometeu ou não aquele crime, quando há dúvida se existe ou não determinada qualificadora, essa dúvida deve ser levada ao tribunal do júri para que os jurados decidam se ele é inocente ou não, para que os jurados decidam, aí sim, com base no princípio do indúbio pro réu, se ele deve ser condenado com aquelas qualificadoras ou não. Qual o problema dessa tese? Primeiro, que o princípio do indúbio pro società não existe. O direito penal ele é regido pelo princípio do indúbio pro réu. Se há dúvida, essa dúvida deve sempre ser a favor do réu. O segundo problema do uso indiscriminado desse princípio é que o tribunal do júri ele é composto por juízes leigos, ou seja, são juízes que em regra não possuem a técnica jurídica. E não, isso não é uma crítica ao tribunal do júri. O tribunal do júri deve continuar assim. O tribunal do júri é o tribunal mais democrático do mundo, justamente porque os juízes leigos eles julgam de acordo com a íntima convicção. Porém, quando um juiz decide levar a júri um réu com uma dúvida razoável no processo, afirmando que, na dúvida, deve-se decidir em favor da sociedade na primeira fase do júri, isso traz um prejuízo gigante para a defesa. Porque, por justamente os jurados serem leigos, eles podem condenar um inocente ou eles podem aplicar uma qualificadora que não existe naquele caso concreto. O indúbio pro società ele tem sido usado de forma indiscriminada, não apenas nos processos de tribunal do júri, mas também para receber denúncias. Muitas vezes, em decisões de recebimento de denúncia, nós lemos lá, nesta fase do processo penal, vigora o indúbio pro società. Não vigora o indúbio pro società, não existe o processo penal, vigora o indúbio pro réu. Então o que nós como advogados vamos fazer para enfrentar esse câncer que já ocupou a mente dos julgadores da existência de um princípio do indúbio pro società? Nós vamos utilizar um termo que eu acho maravilhoso, que eu li, não sei se foi ele que criou, mas que eu li muito nas obras do Luiz Lênio Streck, que é o constrangimento epistemológico. O que é o constrangimento epistemológico? Tudo aquilo que a gente produzir, tudo aquilo que a gente escrever, todas as palestras que a gente fizer, nós vamos criticar o uso desse princípio, nós vamos criticar os tribunais e nós vamos falar, indúbio pro società não existe. Quando você for fazer uma peça, seja ela uma resposta à acusação, seja ela um recurso em sentido estrito, em qualquer área do processo penal que surgir esse princípio, você faça uma preliminar e fale, e firme, indúbio pro società não existe. Quem faz a jurisprudência é o advogado. Quem provoca o judiciário a refletir sobre suas decisões é o advogado. Quem muda a jurisprudência do tribunal, quem muda a jurisprudência do STJ, quem muda a jurisprudência do STF é o advogado. Quando nós insistimos que aquela tese, que aquele entendimento, ele é contrário à lei, ele é contrário à própria jurisprudência, ele é contrário à Constituição. E o indúbio pro società, ele é contrário à Constituição Federal.
Nós não podemos aceitar que seja utilizado no processo criminal um princípio que não existe e que prejudica o réu. Então, a partir de hoje, a nossa comunidade jurídica, a nossa comunidade de advogados criminalistas, nós vamos constranger os tribunais de forma epistemológica. Nós vamos, sempre que surgir o indúbio pro societá, nós vamos colocar uma preliminar. Indúbio pro societá não existe. Nós vamos colocar ali, indúbio pro societá é uma invenção, é arbitrária, e nós vamos constranger para que os tribunais mudem esse entendimento. Você vai fazer uma sustentação oral num rese, você vai fazer uma sustentação oral num habeas corpus, você vai falar para o tribunal: isso aqui não existe. É claro, de forma respeitosa, com urbanidade, mas nós vamos firmar ali o nosso posicionamento. Nós vamos mostrar que nós, advogados criminalistas, estamos no campo de batalha e que nós não vamos mais aceitar o indúbio pro societá vigorando no processo penal. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, comenta, manda para os seus amigos. Um beijo e até a próxima.